Vivemos em um mundo fragmentado, dividido por ideologias, polarizações, tribalismos. A Igreja não está imune a essas divisões. Leão XIV foi chamado a ser um pontífice, literalmente um construtor de pontes, entre grupos que se veem como adversários, entre tradicionalistas e progressistas dentro da Igreja, entre fé e ciência, entre as diferentes religiões do mundo. Francisco compartilhou um momento revelador. Pouco depois da eleição, viu Leão XIV ajoelhado em oração, na Capela Paulina. Ele não sabia que Francisco o observava. Viu-o com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto sussurrava repetidamente: "Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei de mim um instrumento da vossa paz." Naquele instante, Francisco compreendeu profundamente sua missão. A segunda dimensão é a autenticidade evangélica. Em uma era de imagens cuidadosamente construídas, de comunicação estratégica, de aparências que frequentemente mascaram a realidade, Leão XIV foi chamado a apresentar ao mundo a simplicidade radical do Evangelho, não apenas com palavras, mas principalmente com o seu próprio modo de viver. Por isso, mesmo fora da Igreja, muitos se sentem atraídos por sua autenticidade. Francisco revelou que durante o conclave, antes do anúncio final dos resultados, estava sentado próximo ao futuro Leão XIV e foi testemunha de algo notável. Viu-o escrever algo em um pequeno pedaço de papel que depois dobrou e colocou no bolso. Meses depois, em uma conversa privada, Francisco lhe perguntou sobre aquele papel. Ele sorriu, surpreso por ter sido notado, e revelou que havia escrito uma oração simples: "Senhor, não permitas que eu jamais me esqueça do sabor simples do Evangelho." Terceiro, a renovação espiritual em uma era de secularismo. Muitos falam sobre a secularização como se fosse apenas um inimigo a ser combatido. Leão XIV tem uma visão diferente. Ele enxerga na sede espiritual do mundo secular uma oportunidade para um novo anúncio do Evangelho, não por meio da imposição ou do julgamento, mas por meio do testemunho de uma alegria autêntica que só Cristo pode oferecer. Francisco compartilhou um diálogo revelador que teve com Leão XIV. Ele lhe disse: "O mundo não precisa de mais condenações, precisa de um convite amoroso para experimentar a vida em abundância que Jesus prometeu. Nosso desafio não é gritar mais alto do que as vozes seculares, mas sussurrar de uma forma que faça as pessoas pararem para escutar." O que mais impressionou Francisco no pontificado de Leão X até agora foi sua capacidade de equilibrar fidelidade à verdade, com abertura ao diálogo, respeito à tradição, com abertura ao Espírito Santo, que sempre faz novas todas as coisas, como diz o livro do Apocalipse. Não é um equilíbrio fácil, observou Francisco. Muitos querem empurrá-lo para um extremo ou outro, mas ele permanece centrado em Cristo. E é essa centralidade cristológica que confere ao seu pontificado uma coerência que transcende as categorias humanas de conservador ou progressista. Francisco concluiu essa parte com uma observação pessoal poderosa. "Quando olho para Leão XIV, disse, vejo um homem que não está tentando agradar nem à direita, nem à esquerda, nem aos tradicionalistas, nem aos progressistas, mas somente a Cristo. E, paradoxalmente, é justamente essa fidelidade singular a Cristo que permite que seu ministério abrace e reconcilie tendências aparentemente opostas dentro da Igreja." Agora você pode estar se perguntando, continuou Francisco, o que tudo isso significa para a sua vida cotidiana como cristão? Por que estou compartilhando essas revelações sobre a eleição de Leão XIV? Francisco explicou que há 3 lições principais que todos os fiéis podem extrair dessa história. A primeira é a certeza da providência divina. Em tempos de confusão e incerteza, tanto na Igreja quanto no mundo, podemos às vezes
nos sentir como se Deus tivesse abandonado o leme. A história da eleição de Leão XIV nos lembra que, mesmo quando não podemos ver ou compreender, Deus continua guiando sua igreja. Isso não é uma verdade abstrata, mas um consolo concreto para tempos difíceis. Francisco compartilhou um pensamento pessoal. Nos momentos em que me sinto sobrecarregado por preocupações quanto ao futuro da igreja, lembro-me com frequência daquele silêncio sagrado que desceu sobre a Capela Sistina quando Leão X foi eleito. Foi um momento tangível de certeza divina. Essa memória renova minha confiança de que Deus está no comando, mesmo quando, e especialmente quando, as circunstâncias parecem caóticas. A segunda lição é a importância do discernimento espiritual. O processo que os cardeais vivenciaram durante o conclave, aquela certeza interior que transcendia suas preferências pessoais, não é algo reservado apenas a eles. É um modelo de como todos os cristãos são chamados a tomar decisões, não apenas com base em preferências ou cálculos racionais, mas abertos à condução do Espírito Santo. Francisco enfatizou que, em sua vida cotidiana, nas grandes e pequenas decisões, você é convidado a praticar esse mesmo tipo de discernimento. Isso significa criar espaços de silêncio no meio do barulho do mundo, prestar atenção às emoções interiores da alma e, às vezes, ter coragem de seguir uma direção que transcende a compreensão imediata. A terceira lição é o chamado a participar da missão de Leão XIV. As três dimensões que mencionei, reconciliação, autenticidade evangélica e renovação espiritual, não são exclusivas do Papa. Cada cristão é chamado a ser um agente de reconciliação em um mundo dividido, a viver com autenticidade evangélica em uma cultura de aparências e a contribuir para a renovação espiritual em um tempo de crescente secularismo. Francisco fez um apelo direto. Pergunte a si mesmo: como posso construir pontes em vez de muros na minha família, na minha comunidade, no meu local de trabalho? Como posso viver o Evangelho com mais autenticidade, não apenas com palavras, mas com ações concretas? Como posso ser um canal de renovação espiritual para aqueles que encontro, especialmente os que têm sede de um sentido mais profundo para a vida? Francisco concluiu com um detalhe final que poucos conhecem sobre Leão X: sua profunda devoção à oração. Antes mesmo de se tornar Papa, ele tinha o hábito de acordar 1 hora antes do amanhecer para passar um tempo em adoração silenciosa. Como Papa, apesar das inúmeras demandas sobre seu tempo, ele mantém essa disciplina. É dessa comunhão íntima com Cristo que flui todo o resto em seu ministério. O convite final de Francisco foi simples, mas profundo. Se você deseja estar em sintonia com a visão que o Espírito Santo concedeu a Leão XIV para a igreja do nosso tempo, comece de onde ele começa, na oração silenciosa e perseverante. É no silêncio que ouvimos com mais clareza a voz de Deus. É na sua presença que somos transformados. É na intimidade com Cristo que encontramos a força para a missão. O que o Papa Francisco revelou sobre a eleição de Leão X não é apenas uma curiosidade histórica ou um fenômeno místico isolado. É um sinal de esperança para todos nós. Uma confirmação de que o Espírito Santo continua guiando a Igreja através das águas turbulentas do nosso tempo. As circunstâncias extraordinárias que rodearam sua eleição nos lembram que a história da Igreja não é apenas uma sequência de eventos humanos, mas uma narrativa divina da qual cada um de nós é convidado a fazer parte. Quando você olhar para as divisões em nossa igreja e no nosso mundo, quando se sentir desanimado pelas crises que enfrentamos, quando duvidar se a voz do Evangelho ainda pode ser ouvida no meio do clamor de tantas ideologias, lembre-se do testemunho de
Francisco, sobre aquele momento sagrado na Capela Sistina. Deus ainda fala, o Espírito ainda guia, Maria ainda intercede, os santos ainda nos acompanham e a promessa de Cristo ainda permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que cada um de nós, em seu próprio caminho, possa se alinhar com a missão que o Espírito Santo confiou a Leão XIV para o nosso tempo. Reconciliação em um mundo fragmentado, autenticidade em uma cultura de aparências e renovação espiritual em uma era de secularismo. E que possamos encontrar, como ele encontra diariamente, a fonte de tudo isso na intimidade silenciosa com aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. E se você chegou até aqui, quero que saiba algo muito importante. Você não está sozinho. Não importa quão profunda seja a noite que esteja enfrentando, não importa quantas vezes tenha tropeçado ou duvidado, sempre há um caminho de volta. Sempre há uma mão estendida do alto, esperando ser segurada. Essa história não é apenas sobre um homem. É sobre todos nós, é sobre você, sobre mim, sobre toda a alma que um dia se sentiu insuficiente, quebrada, perdida. Porque no meio do caos, da fragilidade, do choro que ninguém vê, ali também habita Deus. Então, hoje eu te convido a fazer uma pausa, respirar, fechar os olhos por um instante. E de onde você estiver, com palavras ou mesmo em silêncio, apenas com o coração, diga a Deus: aqui estou. E se essa história tocou sua alma, compartilhe essa mensagem com alguém que também precise de esperança. Curta, comente, inscreva-se, porque talvez justamente hoje seja você o canal da graça que outro tanto precisa. Nos vemos na próxima história. Que a paz te acompanhe, sempre. Português, roteiro 1. O que aconteceu no conclave, que ninguém se atreve a contar. Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das portas fechadas de um conclave? O que os cardeais experimentam durante aqueles dias sagrados de discernimento? Existe uma verdade que poucos conhecem sobre o mistério da eleição papal. Uma verdade que foi guardada em silêncio por séculos, mas que agora, pela primeira vez, vem à luz. Algo extraordinário aconteceu durante a eleição do Papa Leão X. Algo que o próprio Francisco revelou em uma audiência privada que poucos tiveram o privilégio de presenciar. Essa revelação tem o poder de transformar completamente sua compreensão sobre como Deus conduz sua igreja nos momentos mais cruciais da história. Observei atentamente cada palavra, cada gesto do Papa Francisco, desde aquela revelação impactante, e o que descobri me deixou sem palavras. Não se trata apenas de uma curiosidade histórica, é uma mensagem profética para os nossos tempos, um sinal divino que nos prepara para eventos que estão prestes a acontecer em nossa igreja e em nosso mundo. O que Francisco compartilhou sobre a eleição de Leão X não está nos livros de história, não foi divulgado pela mídia secular, mas foi transmitido silenciosamente entre aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir os sinais dos tempos. Hoje, pela graça de Deus, essa verdade chega até você. Uma verdade que pode fortalecer sua fé em tempos de dúvida, iluminar seu caminho em momentos de escuridão e revelar como o Espírito Santo continua guiando a barca de Pedro, mesmo nas águas mais turbulentas. A eleição de um Papa nunca é simplesmente um evento humano. É um momento em que o céu toca a terra, em que o visível e o invisível se encontram. Essas foram as palavras exatas do Papa Francisco durante aquela audiência histórica em que revelou o mistério que envolveu a eleição do Papa Leão XIV. O conclave que elegeu Leão X não foi como os outros. Desde o primeiro momento, algo sobrenatural pairava no ar. Os cardeais, homens de profunda fé, mas também com suas fraquezas,
humanas, sentiram uma presença que transcendia as paredes da Capela Sistina. Francisco confessou que muitos cardeais compartilharam com ele experiências extraordinárias durante aqueles dias de discernimento. Alguns relataram ter sonhado com o mesmo símbolo na noite anterior ao início das votações. Uma chama que não se consumia, semelhante à sarça ardente que Moisés viu no deserto. Outros descreveram um perfume inexplicável que impregnava a capela em momentos específicos, um aroma que lembrava o incenso mais puro, mas com notas que não podiam ser identificadas como terrenas. Mas o mais impressionante foi o testemunho de um cardeal idoso da Europa Oriental, cujo nome Francisco não revelou por respeito à sua privacidade. Esse cardeal, conhecido por sua sobriedade e mente analítica, nada inclinado ao misticismo, jurou ter visto brevemente a silhueta de Maria, mãe da igreja, em pé ao lado da cadeira, que mais tarde seria ocupada pelo cardeal que se tornaria Leão XIV. Quando esse cardeal compartilhou sua experiência, contou Francisco, tremia como uma folha. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto daquele homem que normalmente mantinha uma compostura inquebrantável. Ele me disse: Eminência, isso foi antes mesmo de eu ser eleito. Sei que parece loucura, mas o que vi foi tão real quanto o senhor está agora diante de mim. Nossa Senhora estava ali e apontou para aquela cadeira com um gesto tão claro que não deixava espaço para dúvidas sobre sua intenção. Francisco revelou que esse não foi um caso isolado. Outros 3 cardeais de diferentes continentes, sem terem se comunicado entre si, relataram experiências semelhantes, sinais sutis, mas inconfundíveis, que apontavam para o mesmo homem que viria a se tornar o Papa Leão XIV. É preciso entender, explicou Francisco, que um conclave não é uma eleição política comum. Não se trata de campanhas, nem de convencer outros a votar em determinado candidato. É um processo de discernimento coletivo, onde cada cardeal deve abrir seu coração ao sussurro do Espírito Santo. E foi exatamente isso que tornou a eleição de Leão X tão extraordinária. Nas primeiras votações, os votos estavam distribuídos entre vários candidatos, como é comum no início de um conclave. Mas então algo inexplicável começou a acontecer. Cardeal após cardeal, ao se aproximar da urna para depositar seu voto, sentia um impulso interior irresistível, o que alguns descreveram como uma certeza absoluta vinda de um lugar além da razão. Um cardeal africano confessou a Francisco: eu havia decidido firmemente votar em outro candidato. Havia refletido, rezado, estava convicto da minha escolha. Mas quando me levantei para depositar meu voto, senti algo que nunca havia experimentado antes. Uma paz indescritível tomou conta de mim e soube com absoluta clareza que devia votar nele. Não foi uma voz audível, foi uma certeza interior mais forte do que qualquer argumento racional. O mais notável é que esse mesmo fenômeno foi relatado por dezenas de cardeais. Homens que haviam entrado no conclave com convicções diferentes, de correntes teológicas distintas, vindos de regiões do mundo com necessidades pastorais específicas. Todos convergiram em uma unanimidade raramente vista na história dos conclaves. Quando Leão X recebeu os votos necessários para ser eleito, contou Francisco, um silêncio diferente de qualquer outro caiu sobre a Capela Sistina. Não era apenas a ausência de som, era uma presença palpável. Muitos de nós sentimos naquele instante que não estávamos apenas presenciando mais uma transição no ministério petrino, mas sim um momento divinamente orquestrado para a história da Igreja e do mundo. O que poucos sabem, e que Francisco revelou naquela audiência, é que a eleição do Papa Leão X já havia sido antecipada em uma profecia quase esquecida, registrada por um monge beneditino do século X, em um manuscrito que permaneceu oculto nos arquivos do Vaticano por séculos.
Quando era um jovem sacerdote, relatou Francisco, tive a oportunidade de trabalhar brevemente no arquivo histórico da igreja. Foi ali que, quase por acaso, encontrei um volume coberto de poeira e que continha os escritos desse monge. Entre suas muitas anotações sobre a vida monástica e reflexões teológicas, havia um trecho que me intrigou e que nunca esqueci. Ele escrevia sobre um futuro pontífice que tomaria o nome de Leão, que seria eleito em um momento de grande turbulência na igreja e no mundo, e cuja eleição estaria marcada por sinais inexplicáveis. O manuscrito descrevia com uma precisão surpreendente vários elementos que se manifestaram no conclave que elegeu Leão X. O perfume sobrenatural, a inesperada unanimidade e até a presença mariana relatada por alguns cardeais. Ainda mais impressionante, o monge havia escrito: este leão será como nenhum outro antes dele. Seu rugido será suave, mas alcançará os confins da terra. Não buscará conquistar, mas reconciliar. Não imporá, mas convidará. E sob seu pastoreio, muitos que estavam distantes se aproximarão novamente do redil. Francisco admitiu que, quando leu aquelas palavras décadas atrás, elas lhe pareceram enigmáticas e distantes. Somente depois de testemunhar a eleição de Leão XIV e observar os primeiros anos de seu pontificado foi que a profecia fez pleno sentido. Não digo isso para alimentar sensacionalismo ou superstição, enfatizou Francisco. Compartilho esta história porque ela ilustra uma verdade fundamental de nossa fé. Deus continua guiando sua igreja pelos meios mais inesperados. Ele fala não apenas por meio das estruturas formais dos concílios e encíclicas, mas também através de sinais, coincidências sagradas, momentos de graça que desafiam nossa compreensão puramente racional. A profecia mencionava ainda que o pontificado desse futuro leão seria marcado por 3 grandes desafios: divisões internas na igreja, uma crescente hostilidade de forças seculares e uma crise global que colocaria à prova a fé de muitos. Mas também prometia que, por meio de sua liderança inspirada pelo Espírito, viria um período de renovação espiritual sem precedentes. Ao observar os acontecimentos que se desenrolam em nosso tempo, refletiu Francisco, é impossível não perceber como aquelas palavras escritas há séculos descrevem com uma precisão impressionante os desafios enfrentados hoje por Leão X. Mas também devemos nos lembrar da promessa de renovação, que já começamos a vislumbrar nos frutos de seu pontificado. O mais surpreendente, no entanto, foi a conexão pessoal que Francisco revelou. O que ele nunca havia compartilhado publicamente antes é que na noite anterior ao início do conclave em que Leão X foi eleito, teve um sonho. Nesse sonho, ele viu o monge beneditino cujo manuscrito havia lido tantos anos antes. Ele não disse nada, apenas sorriu e apontou para o céu. Quando acordei, disse Francisco, senti uma paz inexplicável, como se tivesse recebido uma confirmação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Francisco enfatizou que não está sugerindo que seu sonho tenha alguma autoridade ou significado especial para os fiéis. Foi uma experiência pessoal, um consolo espiritual privado, mas ele o compartilhou como testemunho de como Deus frequentemente tece fios de sentido em nossas vidas, de formas que só compreendemos em retrospectiva. Cada Papa, explicou Francisco, não recebe apenas o ministério petrino de forma genérica, mas sim uma missão específica para seu tempo. João foi chamado a abrir as janelas da igreja para o mundo moderno. Paulo VI foi chamado a implementar o Concílio Vaticano II em tempos turbulentos. João Paulo II foi chamado a enfrentar o comunismo e proclamar a dignidade humana em escala global. Bento XVI foi chamado a defender a verdade da fé em uma era de relativismo. E qual é a missão específica de Leão X?
Francisco acredita que ela se concentra em três dimensões principais. A primeira é a reconciliação.